Oi, estou fazendo aqui um breve tutorial de como você utilizar o mesmo questionário que você elaborou para uma turma no Google Sala de Aula, para você utilizar em outras turmas que sejam da mesma série. Por exemplo, você tem o primeiro A pela manhã e você quer utilizar para o primeiro B o mesmo questionário online. Como é que você faz para você criar o mesmo formulário, só que as respostas sejam da primeira série A no formulário da primeira série A, as respostas da primeira série B no questionário da primeira série B. Vamos lá. Considerando que você já criou em uma outra turma, no Google Sala de Aula, o questionário, indo lá em criar atividade com teste, você já preencheu o formulário certinho, tudo correto, do jeito que você quer. Eu vou considerar aqui minha turma de primeiro noturno, que eu quero utilizar para eles uma atividade de questionário valendo ponto, que eu também já utilizei no primeiro vespertino, ok? Então, eu vou aqui em criar, vou aqui em reutilizar postagem, espero, aguardo. Vou selecionar, procurar aqui a turma em que eu já fiz um formulário que eu quero reutilizar. No meu caso, é o primeiro vespertino, do Palma Muniz. Qual dessas atividades eu quero reutilizar? Por exemplo, eu quero reutilizar aqui esse exercício conceitual valor 1 ponto. É sempre bom você renomear com os nomes bem específicos, né? Para que você não anexe a atividade errada, ok? Então, eu vou clicar nele e vou clicar aqui em criar novas cópias. Porque se você não clicar nisso aqui, o que vai acontecer? Eles, do primeiro noturno, vão responder no mesmo questionário do primeiro vespertino. E no final das contas, vai ficar a resposta de 2 turmas em um questionário só. Não é isso que você quer. Você quer um questionário para cada turma diferente. Então, clica em criar uma nova cópia. Aí você clica em reutilizar. Aguarda. Demora um pouco. Tá. Ele copia já até as instruções que você colocou lá naquela outra atividade da outra turma. Só que aqui agora você tem que ter um detalhe. Observa que o nome veio igual. Ah, mas o nome veio igual, então quer dizer que não veio uma cópia, veio um igual. Não, gente. Ele faz uma cópia idêntica, só que é um novo arquivo, tá? Como é que eu sei? Porque se você for lá no Google Drive, na pasta dessa turma aqui que eu acabei de fazer uma cópia, vai aparecer lá dentro, criado agora, tá? Porque você acabou de criar. Então, o que é importante agora nesse momento é você modificar alguma informação aqui das instruções, se for necessário, e você clicar aqui, ó, dentro do formulário, você já vai ver que ele vai copiar igual, viu? Como lá no outro eu coloquei exercício conceitual primeiro vespertino e ele criou aqui uma cópia, então ele vai vir com o mesmo nome. Só que eu não quero que venha com o mesmo nome, porque eu não quero que o aluno do noturno olhe aqui, primeiro vespertino, né? Então eu vou clico aqui no lapisinho e eu tenho que editar. Eu edito aqui em cima, porque é o nome do arquivo dentro do Google Drive. Vou colocar primeiro noturno, para identificar. E vou colocar aqui também, primeiro noturno, ok? Sempre tenha um cuidado de olhar aqui as configurações, tá? Neste caso aqui, como já é um questionário que eu já tinha feito pronto, eu coloco de novo as mesmas instruções aqui, para o aluno não ter desculpa de que não leu, os critérios de obtenção de nota, o endereço de e-mail eu colho para poder comparar o nome com o e-mail, porque tem alguns casos em que lá no Google Sala de Aula está um nome esquisito e você não dá para saber qual é o nome da pessoa. Então, muito cuidado também quando a pessoa escreve aqui o endereço de e-mail errado, porque se ele escrever um endereço de e-mail errado, pode acontecer erros. Por exemplo, pode aparecer entregue
lá no seu Google Sala de Aula uma X quantidade, mas quando você vem aqui no formulário tem outra quantidade, acontece muito. Então você tem que olhar muito aqui dentro do próprio questionário em respostas, os nomes dos alunos para você marcar lá na sua frequência, na sua pontuação de quem fez. Não confie só no Google Sala de Aula nos entregues, tá? Com relação ao formulário. E sempre peça nas perguntas o nome completo do indivíduo, para que você possa identificar quem fez. Aqui um detalhe nesse questionário que eu fiz sem colocar o número da questão, tá? Por quê? Porque eu coloquei lá nas configurações uma configuração de que ele vai embaralhar as perguntas, porque esse exercício ele é pontuado. Então, para evitar da cola dos alunos, apesar de que a gente sabe o que acontece, eu embaralho. Como? O próprio programa o próprio formulário vai embaralhar, não sou eu que vou embaralhar. Então, para isso, é importante você não deixar com número aqui, tá? Ok, você pode acrescentar imagens, como eu acrescentei essa imagem aqui, tá? Na sua questão. Você sempre coloca a chave de resposta. Nessas questões, nesses exercícios avaliativos, é importante ser só questões de múltipla escolha, fica mais fácil para o próprio formulário fazer a correção. Na chave de resposta, eu já deixei definido aqui a resposta correta, por exemplo, letra B. Tranquilo, aí você sempre tem que clicar em concluído. Só que o seguinte, você já tem que pôr a pontuação. No meu caso aqui, eu coloco 1, mas não é que cada questão vale 1 ponto. É que se a pessoa acertar, vai ser 1 acerto. Tá? Então, por exemplo, se nessa atividade que ela teve 5 acertos, ela vai ter X nota. Eu faço assim com os meus alunos, tá? Porque ele aqui, ele não coloca pontuações geralmente quebradas assim, tá? Então, você tem que pôr lá 1, por exemplo, e aí você marca e clica sempre em concluído. Observe que as outras questões também eu não deixei com número, tá? Exatamente para poder embaralhar as respostas. Tranquilo. Então, você vai sempre aqui em configurações. Eu coloco para coletar endereço de e-mail, tá? Para poder depois eu liberar essa nota manualmente para eles. Limito a uma resposta só para que a pessoa possa fazer o login no Google quando ela for responder. E que assim ela possa mandar apenas uma vez essa atividade, que ela não venha mandar várias vezes. Também não deixei eles editarem após envio. Não deixe eles ver o gráfico de sumário e resposta de texto. A apresentação. Eu coloco para eles mostrar a barra de progresso, mas isso é opcional, tá? Se você quiser, vai aparecer lá um progresso, só para ele achar que, nossa, eu já estou quase terminando. E depois marque isso aqui, embaralhar a ordem das perguntas, se você quiser que seja embaralhado. Mas se você quiser que embaralhe, é importante não colocar numeração. Eu também não coloco para mostrar o link para enviar outra resposta. Mensagem de confirmação. Sua resposta foi registrada, basta. Não precisa você ficar inventando, a não ser que você queira. Testes. Deixo aqui marcado em criar teste. Eu não quero que a nota seja liberada imediatamente após o envio. Eu quero que seja só posteriormente, quando eu analisar mesmo, se está tudo correto mesmo, por mais que ele vá corrigir. Eu não quero também que o meu aluno veja quais foram as erradas, nem as corretas e nem os valores, tá? Para que ele não venha ser suscetível a dar cola para os outros. Então, eu clico aqui em salvar, ok? Então, eu já editei aqui, já editei lá em cima. Agora, eu retorno lá na minha sala de aula. Eu coloco aqui uma data de entrega, por exemplo, porque eu quero que meu primeiro noturno entregue isso até no máximo quinta-feira, agora dia 9. Então, eu coloco para que lá no mural deles possa aparecer dia 9 e eles ficarem ligados. Eu sempre crio um tópico também, tá? Eu já havia criado antes esse tópico. Aliás, esse tópico já foi criado aqui agora, na hora que eu fiz a cópia, que é o tópico assim, atividades, encerramento do primeiro bimestre, para que eles possam saber que essas atividades que eu vou mandar nesse tópico são todas valendo ponto, e que é o encerramento do primeiro bimestre. Na minha mente, eu prefiro identificar assim, mas você escolhe o jeito. Bom, já está aqui a turma identificada, que é o primeiro noturno. Já coloquei os vídeos porque foi uma cópia do outro, né? Aqui já está do jeito que eu quero, então criar a atividade. Você percebe que ali ainda estava com o nome primeiro vespertino, só que você pode atualizar a sua página, tá? Ele demora um pouco para mudar o nome, por mais que você já tenha mudado aqui. Tá? Vamos observar aqui, ó.
A atividade que eu acabei de criar foi o exercício conceitual valor 1 ponto dentro do tópico atividades e encerramento do primeiro bimestre. Vamos ver se agora já modificou o nome. Ó, agora já está com o primeiro 1 noturno. Então, é só questão de você aguardar. Eu posso confiar que realmente foi criado um novo? Sim, porque se você for bem aqui, ó, vou entrar bem aqui no meu Drive. Vamos lá, então, no meu Google Drive. Você pode fazer isso lá dentro do seu Google Drive também. O Google Drive tem uma pasta escrita Classroom. Então, você vai lá, como eu estava no primeiro 1 noturno, então eu clico na pasta do primeiro 1 noturno, ok, já estava aberto. E você vai ver, ó, esse foi o exercício que eu acabei de criar. Eu acabei de fazer a cópia. Exercício conceitual primeiro 1 noturno. Então, realmente foi criada uma cópia. E será que não alterou o arquivo lá da outra turma que eu fiz a cópia? Vamos lá, eu tinha copiado do primeiro 1 vespertino. Então, eu vou lá em Classroom, vou verificar aqui, ó, Química. Aqui, primeiro 1 vespertino. Olha só. Exercício conceitual primeiro 1 vespertino. Então, aqui está um arquivo do primeiro 1 vespertino, que somente quem é do primeiro 1 vespertino vai responder nesse link. E lá no outro do primeiro 1 noturno, somente quem é daquela turma que vai responder nele. E assim eu vou ter um critério das respostas, vou ter as respostas dos alunos dentro do arquivo correto, ok? Que essa que é uma atenção que você tem que ter. Então, acredito que seja isso. Outras dúvidas que você tiver, pode ir tirar comigo depois, se eu souber. Ok? Até mais.